Meu grupo vai falar sobre profilaxia cirúrgica. Ele é composto por mim, Ana Flávia, pela Ana Rinco, Yolanda, Isabela, Laura, Lorena, Natália, Rayane, Ricardo e pela Thaís. Esses foram os trabalhos utilizados para a elaboração da apresentação. Introdução. Todas as feridas cirúrgicas são contaminadas com bactérias, mas nem todas se tornam infectadas. Um nível crítico de contaminação é necessário antes que ocorra a infecção. A contaminação bacteriana durante um procedimento cirúrgico pode se originar da própria flora do animal, que seriam as bactérias endógenas, ou do ambiente e de contaminantes temporários da pele, que são as bactérias exógenas. A infecção no sítio cirúrgico é a infecção que surge após a cirurgia. E vários fatores podem contribuir para essa infecção no sítio cirúrgico, que seriam a idade e a nutrição do paciente, colonização microbiana e materiais estranhos no local da cirurgia, tempo de cirurgia e anestesia, limpeza do ambiente material, profilaxia e entre outros, né? Os patógenos mais comuns responsáveis por causar a infecção no sítio cirúrgico em pequenos animais são o Staphylococcus, a Escherichia coli e a Pasteurella. Bom, Corsini et al. Realizaram um experimento em 2014 para identificar quais os principais fatores que levam a uma infecção no sítio cirúrgico. Eles foram dividiram esses fatores em número de pessoas presentes na sala de cirurgia, se a cirurgia era limpa ou se ela já estava infectada, e se foi utilizado antibiótico, antimicrobiano, na verdade, profilático ou terapêutico. Eles concluíram, então, com base nesse estudo, que cirurgias onde há mais de 4 pessoas na sala apresentam risco de maior taxa de infecção no sítio cirúrgico. Né? Então, tem quase 6% de risco de infecção, comparado a 2% quando há poucas pessoas, né, abaixo de 4 pessoas na sala de cirurgia. Além disso, o trabalho encontrou que o sítio cirúrgico, quando há contaminação, né, da ferida cirúrgica, ele pode apresentar um maior potencial de infecção. Só que, nesse caso, nesse trabalho, foi encontrado um resultado oposto, onde em cirurgias limpas tiveram uma maior incidência de contaminação do que em cirurgias que já vieram contaminadas. E aí foi sugerido, então, pelos autores que esse fator poderia estar relacionado à conduta do cirurgião, né? Então, assim, como que o cirurgião se portava antes e durante a cirurgia. Também foi concluído que no local onde fizeram o estudo, que foi no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Viçosa, tem uma utilização inadequada de profilaxia antimicrobiana em cirurgias limpas. Por quê? Porque eles observaram que há uma maior taxa de infecção nesses pacientes. E também eles observaram que há um uso incorreto de profilaxia antimicrobiana em cirurgias já contaminadas, que deveriam receber o meio, né, terapêutico e não profilático. Antibiótico profilaxia. A administração profilática de antimicrobiano durante o procedimento cirúrgico é uma importante medida para a redução e controle da incidência de infecção do sítio cirúrgico. Ela não substitui as boas práticas cirúrgicas, como foi evidenciado no artigo sobre antibiótico profilaxia em cirurgias de cães e gatos. O artigo mostrou que houve casos de infecção dos sítios cirúrgicos em pacientes que receberam antibiótico profilático, sendo que, na maioria dos casos, ocorreu em cirurgia limpa. Esse fato pode indicar que a antibiótico profilaxia por si só não é um fator determinante de ocorrência ou não de infecção no sítio cirúrgico. A antibiótico profilaxia tem o objetivo de alcançar concentrações antimicrobianas inibitórias no local da incisão durante todo o procedimento cirúrgico, a fim de evitar o crescimento de patógenos contaminantes, no momento de uma potencial
contaminação da ferida cirúrgica. Sua administração deve ser realizada entre 30 a 60 minutos antes da cirurgia. A escolha do antimicrobiano a ser utilizado deve ser baseado nos micro-organismos que têm maior probabilidade de causar infecção no sítio cirúrgico e na sensibilidade do antimicrobiano escolhido. A administração de antibiótico no pré e pós-operatório não é sugerido, a menos que seja dada por outras razões, como em casos de tratamento de infecções concomitantes. Olá a todos! Eu vou falar hoje sobre a antibiótico profilaxia em cirurgias ortopédicas. E para começar, eu queria destacar que alguns procedimentos, eles possuem baixos riscos de infecção de sítio cirúrgico e sequelas a longo prazo. Por isso, a profilaxia antimicrobiana não é recomendada. Dentre esses procedimentos, estão as cirurgias limpas, como os procedimentos de joelho, mão e pé, artroscopia e outros sem instrumentação ou implantação de materiais estranhos. Para a profilaxia, os antimicrobianos mais estudados em procedimentos ortopédicos são as cefalosporinas de primeira geração. A principal delas é a cefazolina, já que ela tem um rápido equilíbrio entre o plasma e o fluido da ferida cirúrgica, um espectro antimicrobiano favorável, baixa toxicidade e baixo custo. As cefalosporinas de segunda e terceira geração já não oferecem grandes vantagens sobre as de primeira, principalmente devido a seu custo elevado, por isso elas não são tão utilizadas na rotina. A clindamicina e vancomicina têm uma ação contra os patógenos mais comuns em procedimentos operatórios, em procedimentos ortopédicos, e são alternativa na profilaxia de pacientes com alergia a beta-lactâmicos, sendo que a vancomicina pode ser incluída com a cefazolina ou utilizada na profilaxia para pacientes colonizados com Staphylococcus aureus resistente à meticilina. A mupirocina, ela pode ser utilizada na sua forma tópica como adjuvante à profilaxia com cefalosporina intravenosa ou utilizada na sua forma intranasal para descolonização pré-operatória em pacientes sabidamente colonizados ou infectados com Staphylococcus aureus resistente ou suscetível à meticilina. Falando agora sobre profilaxia nas neurocirurgias, alguns estudos recentes têm mostrado que a taxa de infecção no sítio cirúrgico em determinadas neurocirurgias é muito baixo, sendo que nenhum antimicrobiano pós-operatório está sendo recomendado tanto na ortopedia quanto em neurocirurgias limpas. Dessa forma, é administrado apenas antimicrobianos profiláticos em ambas as cirurgias caninas. Isso sendo suficiente para a não ocorrência de infecções nos sítios cirúrgicos. E o antibiótico de primeira escolha é a cefazolina, na dose de 22 miligramas por quilo. E sendo a primeira dose administrada de 30 a 60 minutos antes da incisão cirúrgica, que dessa forma o medicamento vai fazer efeito e vai atingir concentrações teciduais suficientes no local da cirurgia antes da incisão. E as administrações subsequentes devem ser na mesma dose e a cada 90 a 120 minutos durante a cirurgia. Bem, e em cães sabidamente portadores de estafilococcus resistente à meticilina, pode ser administrado a amicacina ou a clindamicina, enfloxacina ou trimetoprima barra sulfametoxazol, de acordo com o perfil de suscetibilidade da cepa bacteriana MRSP. Já os pacientes com alergia a beta-lactâmicos
pode ser administrado tanto a clindamicina como a vancomicina, que é semelhante às cirurgias ortopédicas. E mais informações sobre cada antibiótico vão estar disponíveis na tabela na seção de neurocirurgias. Bom, o objetivo da profilaxia é principalmente reduzir a endoftalmite pós-operatória aguda, e ela é definida como uma inflamação intraocular grave devido à infecção. Então, a administração de cefazolina pela via subconjuntival reduz o risco de ocorrência de endoftalmite. Em cirurgias oftálmicas ainda pode ser utilizado colírio, que tem como base farmacológica a neomicina, polimixina B, gramicidina, que ele é administrado uma gota a cada 5 ou 15 minutos por 5 vezes, com o objetivo de tratar e prevenir infecção ou inflamação ocular também. Um pouco agora sobre a antiprofilaxia em cesáreas. É ideal ser feita 30 minutos antes do procedimento cirúrgico, sendo que em cesarianas, as cefalosporinas de primeira geração elas são as mais usadas, como principalmente a cefazolina. A ampicilina ela apresenta ação semelhante. No artigo também está relatado o uso de clindamicina mais gentamicina nas seguintes doses expostas no slide. Esse uso profilático ele é um pouco questionável em relação à supressão da flora bacteriana. Isso poderia fazer uma seleção de micro-organismos resistentes no neonato, o que iria mascarar as infecções. Mas, mesmo com essas dúvidas, ainda assim é recomendado. Além disso, se durante a operação, no transoperatório, tiver uma hemorragia significativa, o ideal é você fazer uma dose de uma cefalosporina adicional. Assim como para os machos e as fêmeas, a cirurgia de esterilização, né, que comumente a gente conhece como castração, né, conhecidas, né, como ovarectomia, a ovaricectomia, que é a mais comum, a orquiectomia e quidectomia, elas são cirurgias que são conhecidas como cirurgias limpas, né? E isso se dá principalmente quando se trata de um cirurgião experiente e que tem um tempo cirúrgico muito reduzido. Então, o risco de uma possível contaminação no pós é muito, no transe, né, se manifestar no pós, é muito raro, assim. Mas mesmo assim, como prevenção, as pessoas utilizam antibiótico profilaxia. Isso porque, né, se trata de um método eficaz que vai eliminar a probabilidade do uso da terapia antimicrobiana no pós, o que é muito importante, né? E associado isso, com o seu uso correto, a gente reduz a incidência de resistência bacteriana, né? Os fármacos que geralmente a gente vê que são de escolha para ocasiões dessas cirurgias são a cefoxotina, a enrofloxacina, né? Isso é bem comum, a gente vê bastante usando na rotina clínica, principalmente para cães, né? Eles evitam o uso desse antimicrobiano para felinos, mas também tem a ampicilina, tem a ampicilina associada para casos de animais resistentes a ela, né? Tem a amoxicilina com clavulanato, a cefazolina e a eritromicina. Já nos procedimentos urológicos, existem diversos antibióticos que podem ser utilizados em cirurgias urológicas. Entretanto, foi comprovado uma maior eficácia quando utilizados antibióticos fluoroquinolonas, como, por exemplo, a ciprofloxacina. E em caso de cirurgia do trato do trato urinário inferior, é recomendado a utilização de trimetoprim mais sulfametosazol, fluoroquinolona, que pode ser oral ou intravenosa, e cefazolina intravenosa ou intramuscular. E para pacientes submetidos a procedimentos urológicos limpos, por exemplo, sem entrada no trato urinário, se recomenda a cefazolina com vancomicina ou clindamicina. Antibiótico profilaxia em cirurgias no estômago. Os agentes mais utilizados são as cefalosporinas de primeira e de segunda geração. Entretanto, não foram encontradas diferenças na eficácia entre elas, e as cefalosporinas de primeira geração geralmente são menos dispendiosas. A amoxicilina com clavulanato e a ciprofloxacina
obtiveram resultados semelhantes. A dose de cefalozina, que é a cefalosporina de primeira geração, é de 22 miligramas por quilograma intravenoso, tanto para cães quanto para gatos, aplicando 1 hora antes ou ou logo no momento da primeira incisão, aplicando uma dose adicional a cada 90 a 120 minutos durante o procedimento cirúrgico. A amoxicilina com clavulanato, ela deve ser administrada a cada 8 ou 12 horas em cães na dose de 12,5 a 25 miligramas por quilograma por via oral. Enquanto nos gatos, a dose é de 12,5 e a ciprofloxacina deve ser administrada a cada 12 horas na dose de 5 a 15 miligramas por quilo por via oral ou intravenosa, tanto em cães quanto em gatos, evitando o uso em animais de pequeno e médio porte nos primeiros 8 meses de vida, e em cães de raças grandes e gigantes durante os primeiros 18 meses, podendo causar lesão na cartilagem. A profilaxia deve ser considerada para pacientes com maior risco de infecções pós-operatórias, como aqueles com pH gástrico aumentado, sangramento, obesidade ou mesmo câncer. A profilaxia antimicrobiana pode não ser necessária quando o lúmen não é penetrado. Antibiótico profilaxia nas cirurgias intestinais. No caso de obstrução intestinal, tanto em cão quanto em gato, a gente pode administrar a cefazolina associado ao metronidazol, na dose de 10 a 15 miligramas por quilo pela via intravenosa. Já em procedimentos de hernioplastia ou herniorafias, a gente utiliza a cefazolina também. Em procedimento coloretal, o antibiótico de escolha é a cefazolina associado com metronidazol ou ampicilina. Agora, em pacientes que apresentam alergias aos beta-lactâmicos, a gente pode utilizar a clindamicina associado ao aminoglicosídeos ou fluoroquinonas, ou ainda a gente pode fazer a associação também do metronidazol com os aminoglicosídeos, resistências aos antimicrobianos. As resistências aos antibióticos causam várias complicações, tanto para a saúde do homem quanto para a saúde dos animais. Como uma permanência prolongada no hospital, um atraso na recuperação e até mesmo, em alguns casos, pode levar à morte daqueles pacientes. É importante lembrar que bactérias resistentes podem aparecer rapidamente após a aplicação de antibióticos e o seu processo de eliminação é lento. O aumento da resistência é uma característica comum dos micro-organismos causadores de infecções hospitalares. Em relação à resistência aos antibióticos, um dos trabalhos utilizados para a elaboração dessa apresentação mostrou que as espécies gram-positivas isoladas, como estafilococcus e enterococcus, apresentaram resistência à tetraciclina e cefalotina e também a amoxicilina associada a clavulâmico, ao ácido clavulâmico. Já em relação às gram-negativas, isoladas nesse trabalho, como a E. coli, Escherichia coli, Shigella, Enterobacter, Proteus, foram resistentes à tetraciclina, à enrofloxacina e à amoxicilina associada ao ácido clavulâmico. A resistência à ampicilina em bactérias gram-positivas e negativas
sugere o uso inadequado e também o uso generalizado desse antibiótico em hospitais e em clínicas veterinárias, e até mesmo fora dos hospitais, né? A resistência antimicrobiana de bactérias que acomete pequenos animais varia consideravelmente de acordo com a localização geográfica, o histórico de exposição aos antimicrobianos e os micro-organismos envolvidos, né? Aqui são as referências que foram utilizadas, né? E é isso aí, muito obrigada.